Olá, muito bem-vindo ao programa Nossa Entidade. Olha, o investimento em empresas não listadas na Bolsa de Valores com o objetivo de alavancar o seu desenvolvimento é conhecido como Private Equity. O conceito ganhou também as ONGs e, neste processo, instituições que têm potencial de crescimento recebem investimentos e, melhor, de quem tem expertise em gestão, finanças e por aí vai. Quer saber mais sobre este tema? Fica com a gente que nós vamos conversar com os colegas do Instituto Renovo, que vai contar para a gente como é que funciona tudo isso. Eu converso com o Paulo Oliveira, que é o presidente do Instituto Renovo, e também com o Mário Barbosa. O Mário é o diretor executivo do Renovo. Eu agradeço bastante a presença de vocês e esse é um tema muito interessante porque serve para muitas entidades que já participaram aqui do programa e que de repente está ali precisando de um apoio não só financeiro, mas de gestão. É assim que funciona, né, Paulo? Muito obrigado pela presença. Exatamente. Primeiramente, é um prazer mesmo estar aqui, ainda mais falando de um tema como esse que tem tanta relevância social. Eu tenho um histórico de mercado financeiro e trabalhei muitos anos na parte de banco e tesouraria e depois justamente com essa parte de bolsa e abertura de capital de empresas. E esse conceito do Private Equity sempre me chamou a atenção, porque é um grupo de pessoas com diferentes expertises. Então, gente que entende da parte de governança, gente que entende da parte de levantamento de recursos, gente que entende alguma coisa da parte técnica em si do negócio, que enxergam uma possibilidade de crescimento de uma empresa que é pequena, mas que tem potencial. Então, eles investem. Investem em gestão, investem dinheiro, investem tempo, para que aquela empresa cresça. E aí, no mercado financeiro, quando ela cresce, ou ela vai ser vendida para um parceiro estratégico do segmento, como aconteceu, por exemplo, com o WhatsApp e o Facebook, ou então ela abre capital, que é o que chama de IPO. É um conceito um pouco de startup, ou não tem nada a ver? Ele pega desde a startup até uma empresa que já existe. Ah, entendi. A startup está começando, né? Ela não existe nada, não é operacional. Entendi. Então ele pega uma ideia e desenvolve. Mas o Private Equity ele não entra na hora da startup. Ah, tá. Esse aí, no mercado financeiro, isso é considerado como o anjo, né? Como investidor anjo, que pega uma ideia e desenvolve. Quando aquela ideia está desenvolvida, já tem um potencial, aí entra o Private Equity. Que ele já pega um negócio que está funcionando, já tem alguma expertise local, mas que precisa ser aprimorado. Então, o Instituto Renovo, ele é um guarda-chuva de projetos. Entendi. Ele olha uma empresa, uma ONG, que está ali fazendo um trabalho muito bom, mas que pode ser alavancado, potencializado e empresta essa ajuda. Ô Mário, então não é um conceito assim de uma empresa que está capenga, que está ruim financeiramente, já está quase fechando as portas, vamos salvar. Não é isso, né? É pegar uma empresa que pode até ter problemas financeiros ou de gestão, mas que tem muito potencial. E aí você vai alavancar esse potencial. No nosso caso, não é empresa, no nosso caso são entidades. Entidades, né? É exatamente isso, de alavancar essa entidade, porque uma das coisas que a gente tem tido experiência é que um gerenciamento da entidade muito mais apurado, muito mais técnico, ajuda e muito no desenvolvimento dessa entidade. Eu achei muito interessante porque é um conceito que vem da iniciativa privada, mas cada vez mais as instituições, as ONGs, elas estão, Paulo, se profissionalizando mais, inclusive no levantamento de recursos, em todas as áreas. Porque não dá mais para viver só naquela entidade que era tudo ali os colegas que administravam, mas assim, sempre faltando dinheiro, né? Hoje está mais profissionalizado, porque não é porque é da área social que tem que ser mal feito, né? Tem que ser cada vez mais bem feito. Esse é o grande conceito e é a história do Instituto Renovo. Até o ano 2000, nós éramos como outras instituições que têm um trabalho assistencialista. Então, você tem um voluntariado, que é muito importante, mas é uma boa vontade que enxerga que ter resultado, ter lucro, é quase um crime. E o problema da entidade social não é ter lucro, o problema da entidade social é distribuir lucro para pessoas. Mas ela tem que ser uma entidade lucrativa, no sentido de que ela está gerando um resultado maior do que o investimento que ela recebe. E ali, uma vez eu li que o lucro numa entidade social é o benefício que ela vai ter para as pessoas, né? Então, se ela também não for bem gerida, ela não vai gerar um bom lucro, que o resultado final é uma criança bem educada, um idoso bem atendido, que seja, né? E vocês trabalham muito na área da educação, né? Isso é... Exato. Porque a educação serve tanto para a criança crescer com esse conceito do que é realmente
um valor de vida produtivo. É um problema sério aqui no Brasil que nós temos uma educação voltada para ter um diploma e não voltada para receber um conhecimento. Então, se o aluno puder passar sem nota, ele está feliz, mas ele não tem o conhecimento. É um nivelamento por baixo, né? O Infelizmente. compromisso tinha que ser com excelência, que é a gestão. Que é a gestão. E numa época que a gente fala tanto em globalização, né, que tem uma competição que hoje os trabalhos podem ser feitos por brasileiros, mas podem ser feitos em empresas de tecnologia, por exemplo, por indianos, por americanos, por chineses, né? E tudo pela internet. Então a gente tem que ter esse preparo, não com medo do que vem por fora aí, né? Mas de estarmos bem preparados, né? Até conversava aqui com o Mário antes de começar, que, por exemplo, na Coreia do Sul, cursinhos que são feitos até meia-noite, tiveram, aliás, estendia após a meia-noite, tiveram que ser cortados, Paulo, porque a molecada lá dava meia-noite, não, vão continuar estudando até 1h da manhã. Não, aqui vai parar meia-noite porque vocês não vão estudar mais, né? Tal é um anseio de você ser o melhor, de você ter esse compromisso com a excelência, né? Bem legal. A gente vai mostrar aqui, eu vou pedir para o nosso diretor colocar um vídeo institucional, que aí você vai conhecer bem a história do Renovo, que poderia até, como os paulistas chamariam talvez de renovo, né? A ideia é a mesma, né? O renovo é sempre renovação, né? Pegar o que está, de repente, estacionado e renovar e trazer novidades, não é assim, Paulo? O nome renovo vem desse conceito mais botânico mesmo, que você pega ali uma árvore que cresceu e parou, aí brota um renovo. Ou seja, ela nasce de novo, ela cresce novamente, ela se desenvolve. Essa é a ideia do Renovo. Vamos ver o vídeo? Os últimos anos foram marcados por mudanças profundas em nossa sociedade. Impeachment, políticos e empresários presos, atentados terroristas, relativização de valores morais, éticos, educação precária e ineficiente. Isto tudo nos inquieta e desafia. A nossa sociedade necessita de ações que resgatem princípios e valores. E é o que o Instituto Renovo pretende fazer através de seus projetos. O Marco na Cidade tem a missão de mobilizar as pessoas em eventos de impacto numa determinada localidade. De um lado, voluntários prontos a contribuir, e de outro, pessoas necessitando de ajuda, orientação ou conscientização. Além de estabelecer uma sazonalidade, planejamos ampliar o projeto Marco na Cidade para outras cidades no estado de São Paulo. Você é corresponsável pelas mudanças que deseja que aconteçam ao seu redor. Tudo isto é da sua conta? Consciência política, direitos e deveres das crianças, limpeza urbana, celeridade da justiça são alguns poucos exemplos da abrangência deste projeto. Dentre 200 entidades de abrigamento infantil, triamos algumas para receberem apoio financeiro e de gestão por 6 meses durante o ano de 2018. Faremos o levantamento das necessidades atuais destas entidades e administraremos o repasse de recursos recebidos em doação até que tais necessidades estejam sanadas ou minimizadas. Como entidade mantenedora destas duas escolas, o Instituto Renovo coloca em prática os conceitos da educação por princípios na formação de alunos desde o infantil até o último ano do Ensino Fundamental 2. Nossos alunos aprendem sobre valores cristãos enquanto estudam as matérias curriculares obrigatórias. O Sistema Renovo de Ensino reúne a experiência de 25 anos com os CREs. Com guias curriculares e uma equipe especialista no tema, atende a mais de 65 escolas confessionais cristãs por todo o Brasil, com treinamentos online ou presencial para gestores, diretores e professores. O desafio de criar um método educacional que pudesse auxiliar na mudança que queremos e resgatar o ensino clássico, ao mesmo tempo atendendo aos educadores dos dias de hoje, nos levou a idealizar o projeto Educação para a Integridade, EPI. Mais uma vez, encaramos o desafio de produzir guias metodológicos, apostilas, apresentações e preparar treinadores capazes de formar estes profissionais da educação. Outro objetivo do método é o de proporcionar ações para a integração tanto das famílias como da sociedade com as escolas locais, buscando, através dessa mobilização, a formação integral da criança. A
Após participar e ganhar um processo de licitação, iniciamos a implantação do método EPI na Estância Turística de Paraguaçu Paulista, cidade com pouco mais de 45 mil habitantes e que atende a cerca de 6 mil alunos na rede pública municipal. Mobilizar pessoas para objetivos justos, assistir entidades interessados na gestão de projetos, educar e ensinar a educar para a formação de seres humanos íntegros e produtivos para a sua geração. São ações que o Instituto Renovo já está realizando. Participe conosco. Nosso país e as próximas gerações vão agradecer. Muito legal, quanta atividade, né? Acho que vocês ficam orgulhosos aí. São tantos projetos, a gente vai falar um pouco de cada um deles, inclusive esse do EPI, que é a Educação para a Integridade, é muito interessante. Mas eu queria terminar um pouco, Paulo, esse conceito do Private Equity, que é quando vocês estabelecem aí algumas entidades para colaborar e com a gestão e financeiramente. Como é que funciona, Mário? Você me falava que algumas entidades, me parece que aqui em São Paulo tem um projeto também, que vocês selecionaram diversas entidades, né? Foram centenas, e aí selecionaram algumas que vão receber este investimento, foi assim? Sim, de 200 entidades de abrigamento no estado de São Paulo, nós selecionamos 7 entidades. E nós já temos os recursos, nós vamos aplicar, e já estamos, inclusive, trabalhando com isso, esse conceito de gestão e investimento nessas entidades. 200 entidades de abrigamento. Abrigamento de crianças, né? De crianças desde o berço até crianças que já eram crianças, ou seja, jovens mães, menores de idade, que ficaram grávidas. Existem entidades que cuidam só disso, só de jovens mães e dos seus filhos. Aliás, quem não é da capital paulista, às vezes não sabe da questão da Cracolândia, por exemplo. Existem muitas mães jovens que dão à luz. Houve um caso, acho que da Folha de São Paulo, que divulgou que uma mãe já havia ido ao hospital pela 4ª vez para grávida, né? Porque engravidava na rua e muitas vezes essas crianças são abandonadas. Mas aí vocês pegaram 200 entidades de abrigamento, escolheram 7 que vão ser investidos, parece que são cerca de R$500 mil, é isso? R$500 mil. E esse recurso vem de onde? Vem de doadores. De doadores, de empresários também. De empresários, gente que entende a necessidade, isso é uma das coisas que nós temos vivido. As pessoas no Brasil, elas precisam de bons projetos. Elas precisam de projetos confiáveis. Elas precisam de projetos que sejam coerentes, que tenham uma linguagem coerente. E o Instituto Renovo vem construindo isso ao longo de 40 anos. Agora, Paulo, não é só a questão do recurso, né? Aí tem a questão da gestão também. São voluntários ou pode-se contratar profissionais que vão atuar, por exemplo, vamos focar nessas 7 entidades? Como é que funciona na prática? O primeiro passo é, dentro do Instituto Renovo, nós criamos o conceito dos gestores. Então, se uma pessoa quer ajudar o Instituto Renovo, ela pode ajudar dando dinheiro, ser um voluntário, num trabalho, indo no lugar onde tem as necessidades, mas ela também pode ser um gestor. E um gestor é uma coisa que eu comecei a pensar quando estava lá no banco, pensando assim, se eu desse meia hora do meu tempo, da minha expertise, quem que poderia utilizar isso? Então, um gestor é alguém que tem um networking, então ele pode dar o relacionamento dele. Ele tem uma expertise, ele sabe muito de finanças, ele sabe muito de gestão de projetos sociais, ele sabe muito de alguma área específica. Então, o Instituto Renovo tem vários gestores que apoiam para justamente esse conceito de private equity funcionar. Então, esses gestores vão olhar esse projeto de abrigamento, por exemplo. Criaram uma equipe, elas foram visitados, os que nós fizemos a primeira seleção, dos 200 por volta de 30, aí você visita, faz um levantamento de todos os aspectos da entidade, o aspecto institucional, o aspecto financeiro, a efetividade do trabalho, as necessidades. A maioria desses gestores são voluntários ou não? Todos são voluntários. Todos são voluntários? Todos são voluntários. Eu imagino que seja assim bem complexo, porque, vamos supor, pegar uma pessoa que vem do setor financeiro como você, que administra empresas, como é que vocês arrumam tempo para... Porque tem que ser uma coisa... É complexo e tem que ter um horário, tem que ter um... Né? Não adianta falar, eu vou ajudar aqui, ao mês que vem não dá certo, né? É um compromisso, né? Como é que esses profissionais conseguem? É meio complicado, né? Esse foi a nossa sacada. Porque eu comecei tendo dor de consciência social. Então você fala, puxa, preciso fazer alguma coisa. Mas aí, como você falou, não tem o tempo. Então tem que ter uma entidade como o Instituto Renovo que organiza isso.
Então, quando o gestor vem, ele vem por um horário e por uma tarefa específica. Que ele legal. coloca isso na agenda dele. Claro que se a pessoa quiser se envolver mais, ela pode dar mais tempo, e eu acabei dando todo o meu tempo. mas eu sei que mas alguns conseguiu não envolver podem. muita gente, né? Conseguiu envolver muita gente. Esse é o guarda-chuva. Você vai crescendo o leque de pessoas. E é impressionante. Eu sou o gerente do meu banco. Então, fala, puxa, eu queria ajudar. Não posso ter um dia do voluntário? Aí vem a questão do História da Sua Conta. A gente pega um dia e faz o impacto social numa região. A gente conversa com as entidades daquela região, num bairro de São Paulo. Chama Isto é da Sua Conta. É um programa de vocês também. Isso. Esse História da Sua Conta é uma pergunta e é uma exclamação. Então, assim, o lixo que está na calçada é da sua conta? Aliás, o Mário vai procurar, enquanto isso aí na internet, ver se a gente acha que tem algumas fotos aí do Isto é da Sua Conta. Vocês fizeram uma ação legal, foi no Ibirapuera, aqui na capital paulista. Aí reuniu a turma. Nós começamos em alguns bairros da Zona Leste, mas teve 2 edições que foi aqui na Marquise de Ibirapuera. Porque essa conscientização política que vem a ver, assim, você sabe quem você votou para vereador, deputado? Que a gente sempre Que esquece. sempre esquece, que o presidente a gente não esquece. É. O governador a gente não esquece, mas o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, isso é da sua conta? É uma pergunta da conscientização política. Aí nós fomos em Ibirapuera com um saquinho de lixo, como tem até aqui a foto. E a foto aí tem aqui alguma coisa? A pergunta era assim, você joga lixo no chão? Não jogo. Mas você é capaz de pegar o lixo que alguém jogou no chão e colocar no lixo? Isso é da sua conta? Aí então tem um saquinho, a pessoa fala, eu acho que sim, então está aqui o saquinho, pega o lixo ali. Bem Então, legal. é a Eu achei muito conscientização. interessante conscientização, porque não é, por exemplo, chegar, vamos reunir 30 alunos das quinta série B e vamos recolher o lixo de algum lugar. Tudo bem, você está orientando aquela turma, mas vocês multiplicam, né? E eu acho que o efeito disso é muito interessante, porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa que já estou acostumada a pegar o lixo, é um tipo de conscientização. Se é uma pessoa que nunca parou falando, não vou pegar lixo dos outros, é um outro tipo de resultado, né? Então, eu acho que vocês conseguem. E é multiplicador, porque aquilo fica na pessoa, né? Uma coisa é ela ver a criança pegando lixo, outra coisa é ela ir lá e pegar, né? Tem uma coisa muito interessante, acho que o Mário pode pegar o nosso História da Sua Conta, que foi em Interlagos. O maior evento de turismo sexual do Brasil é a corrida de Fórmula 1. Então, nós temos um trabalho conjunto com a Prefeitura de São Paulo para conscientizar contra a exploração das crianças e exploração sexual e violência. Então, quando a gente vai lá no autódromo de Interlagos no dia da corrida, as pessoas estão na fila para entrar, a gente fez o que a gente chama de vacinação, que é colocar um adesivo perguntando para as pessoas, você é contra a exploração sexual? Ela fala, eu sou. Então, isso é da sua conta? Aí bota o adesivo e algumas pessoas, para nossa surpresa, falam, não, eu não sou contra, não. Eu vim aqui para isso. Acredita? Eu vim aqui para isso. É bem legal. Sobe um pouquinho, depois a gente consegue continuar. Aí a foto está bem legal. Isso foi lá no autódromo, não? É no autódromo. Olha que interessante. E essa turminha de amarelo é a que está fazendo a conscientização? São os voluntários. São os voluntários. Nós levamos 120 pessoas neste evento aí. Mas o turismo sexual, porque isso atrai pessoas, como é que ele ocorre? Nem eu tinha essa noção. Mas a corrida de Fórmula 1 é um evento mundial. Tem gente do mundo inteiro para São Paulo. É planejado durante o ano todo, né? Os hotéis em volta, as empresas já pegam... Muitas empresas, por exemplo, pegam da Argentina, você vai ganhar um prêmio tendo um hotel pago na Fórmula 1 do Brasil, que vai ser no mês tal, né? É toda uma programação, é muito grande. Agora, o drama que a gente não tem a noção é que, infelizmente, uma das imagens do Brasil no exterior é a imagem da exploração sexual. Por causa da exploração, por causa do carnaval, criança, turismo sexual. Então, tem pessoas que vêm para isso e nós temos que ir contra. Então, tem várias ações do governo, e nós participamos disso também, para conscientização. E o maior evento de exploração sexual de São Paulo é a Fórmula 1. Eu fico imaginando um jovenzinho desse ouvindo uma coisa assim, você sabe que aqui é um local que existe a exploração. Não, eu vim para isso, pô. Né? Mas é bom porque é um impacto da realidade que vocês fazem esse enfrentamento, muito interessante. Então, e eu mesmo não sabia que tinha... A gente ouve falar muito, já fiz reportagens, por exemplo, mostrando que Goiás é um estado que sempre teve muita exploração sexual, né? Mas a gente não sabe que às vezes aqui, perto da gente, tem um evento
de uma magnitude Com esse dessa impacto. que tem esse impacto. Isso faz parte, então, do você... Isto é da sua conta. Isto é da sua conta Na e é da verdade, nossa conta. o Isso é da sua conta, ele pretende levar as pessoas a participarem da mudança que elas desejam. Por isso que, assim, num primeiro momento, eu pergunto para você, isto é da sua conta? E você começa a pensar, será que é, será que não é? E num segundo momento, eu digo, isto é da sua conta. Entendi. Ou seja, você tem uma participação, ao invés de ficar reclamando e tal, você tem uma participação na mudança que você quer. É o que realmente você uma exige. pergunta muito poderosa, foi muito bem elaborada. Vocês têm 2 unidades do Centro Renovo de Educação, né? Aqui, para mim, está Butantã e Aeroporto. Não sei se é bem isso, né? E como é que é? Vocês, porque ao longo de 40 anos, eu não sei se eu já falei aqui, mas o Instituto Renovo, nós fizemos, inclusive, uma solenidade, daqui a pouco a gente vai mostrar o vídeo, que ao longo de 40 anos vocês colaboraram com muitas entidades, imagino, né? Agora, tem 2 que vocês falaram, não, essa aqui a gente vai manter. Por quê que resolveram manter essas 2 unidades de ensino? A gente descobriu nesse processo de que realmente é muito importante ajudar o necessitado, mas a melhor forma de ajuda é a educação. Então, nesses processos de pegar gestores e de fazer apoio a entidades assistenciais, tive um amigo que me falou essa frase. Ele falou, Paulo, eu estou cansado de tirar gente da fila do cemitério. A gente precisa ter um jeito de diminuir o tamanho da fila. Então, nós não estamos nos omitindo de ir lá na ponta e ajudar o necessitado da Cracolândia ou a criança que está em situação de risco naquilo que ela precisa hoje. Mas o resultado efetivo para o Brasil é mudar a educação. E tem que ser a educação pública, que é onde estão a grande maioria. Eu até comentava aqui com o Mário que onde o ensino é de excelência no mundo, no caso, salvo engano, na Holanda, é uma entrevista que foi feita lá com a secretária de Educação, ela dizia assim, aliás, ministra da Educação, não é que nós temos um ensino que é muito top do mundo e por isso nós somos os melhores nos rankings. É que nós temos um ensino bom, só que é para todos. Todos têm o mesmo ensino bom. E é o que não tem essas discrepâncias que tem no Brasil, né? Você tem ilhas de excelência e uma grande massa sem a oportunidade de bons ensinos, né? Então, agora, vocês fazem um trabalho multiplicador, né? Porque a partir desse conhecimento todo, outras escolas, inclusive do ensino público... Aliás, vocês atuam diretamente no ensino público, né? Nós começamos agora. Então, nós temos 25 anos de experiência no ensino privado e é isso que você falou, ilhas de excelência. Pegando o Brasil, por exemplo, olha, Teresina é uma ilha de excelência de educação. Piauí? Ninguém imagina, o Piauí é um estado muito pobre. Acho que é o mais pobre da federação. Já foi. É um dos 3 mais pobres nos IDHs aí. E nós temos um trabalho lá já há muitos anos, no sul do Piauí, com assistencialismo à seca e a entidades e as crianças. Mas nós começamos a falar com o governador do estado sobre educação. Porque o ensino privado do Piauí é uma das 3 melhores escolas do Enem, sempre é uma escola do Piauí. Como pegar essa experiência do privado e transferir para o público? É verdade, eu já vi reportagem sobre isso. Só que é uma escola particular, né? É particular. Que coisa, então, né? agora, são várias escolas particulares, tem uma que sobressai, mas há uma cultura. Estou interessado nessas fotos aqui. Da onde que é, ô Mário? Volta um pouquinho essa daqui. Isso é um treinamento? É o treinamento de professores, diretores e gestores das escolas de Paraguaçu. Paraguaçu tem esse projeto é sensacional. Como é que chama o projeto lá em Paraguaçu? É o EPI, Educação para a Integridade. São 25, 26 escolas de Paraguaçu. E que nós tivemos a oportunidade, inclusive, aqui de falar com a prefeita, que veio aqui no evento, e ela topou essa parada aí. Como é que foi esse encontro aí, que deu certo aí? A nossa ideia com o conceito de educação pública foi o seguinte, a educação é uma coisa de longo prazo. Então, nós precisamos de alguém que pense 20 anos para frente. E nós estamos na última geração brasileira onde a população economicamente ativa está crescendo. É verdade. Isso significa o seguinte, que tem mais jovens entrando na economia do que adultos se aposentando. E isso é uma grande riqueza do país, né, Paulo? Porque muitos já não têm... Eu até conversava com o Mário aqui, por exemplo, até Portugal, por exemplo, precisa estar recebendo gente porque já não tem tantos jovens. E o Brasil tem, né? O Brasil tem muito jovem aí. E nós estamos terminando com essa nossa benesse. Então, este é o momento de aproveitar os últimos anos de mais jovens do que aposentados. Salvo engano, 2045 vai dar uma estabilizada e aí
o número de pessoas idosas, mas ele vai aumentar e nós vamos ficar como outros países, como já existe como Itália, por exemplo, que vai ter uma grande camada de gente na idade, numa faixa etária dos 40 anos, 50 anos, mais jovem mesmo, pronto para ingressar no trabalho, como a gente tem hoje. Muitos países já não têm, né? E a gente tem essa força. Então, olha só. Europa já faz décadas que tem uma população envelhecida. Japão, décadas tem uma população envelhecida. A China, que poucas pessoas pensam nisso, porque ela tem a política de apenas um filho por décadas também, ela já enfrenta esse problema e está revertendo o processo lá. E os Estados Unidos, faz 3 anos, também começou a ter a população econômica ativa diminuindo. O Brasil tem mais 20 anos para poder aproveitar. Agora, se a gente investir nessa turma aí, em tecnologia, formando gente, como a gente falava aqui da Coreia do Sul, né, que quer estudar o tempo todo, a gente não não pode correr o risco desses jovens sair mundo afora aí pela concorrência, já que tem tantas... Esse não é um risco, esse é um ativo. É um ativo. Porque, da mesma maneira, tem 2 coisas aqui. Primeiro, hoje, no mundo moderno, já é possível ter, num lugar que não é um centro como a capital do estado, cidades que tenham equilíbrio entre oferta e demanda. Então, você, com tecnologia e inovação, consegue investir em qual que é a identidade daquele lugar, qual é a vocação daquele lugar e gerar uma mão de obra que vai trabalhar nisso. Então, Paraguaçu é um bom exemplo. Você tem 45 mil habitantes, você tem 25... Um bairro aqui de São Paulo. Então, é um bairro pequeno de São Paulo. Mas é um microcosmo onde você tem lá uma atividade produtiva e uma capacidade daqueles alunos que estão crescendo agora trabalhar na cidade, desenvolver a vocação turística, porque ela é uma instância turística, desenvolver a vocação do agronegócio, porque ali está uma das maiores usinas de açúcar e álcool do estado, desenvolver a vocação de serviços e comércio, porque tem um serviço de educação, tem faculdade em Paraguaçu. Então, você tem várias coisas que ali juntam para que as crianças que estão crescendo hoje sejam cidadãos produtivos lá mesmo. Não tem que migrar para a cidade de São Paulo ou para outros lugares. Agora, eles vão ser globais, porque você pode conversar com outros países a partir de Paraguaçu ou de qualquer um dos 5.500 municípios do Brasil. Utilizando tecnologia. Você que está nos acompanhando a partir de agora, a gente vai voltar com este assunto depois do intervalo, falando mais sobre este projeto que é realizado na cidade de Paraguaçu, que é o EPI, Educação para a Integridade. Na volta, o Paulo vai explicar como é que é o sistema de ensino que está sendo aplicado lá. A gente volta já. Olá, estamos de volta no programa Nossa Entidade. Eu converso aqui com o Paulo Oliveira, que é o presidente do Instituto Renovo. Está explicando aqui para a gente, é tanta coisa, tanto projeto, eu quero até entender por parte, porque existe o CIRI e o CRE. O que são essas 2 siglas, Paulo? CRE é Centro Renovo de Educação, é uma escola com 25 anos, 500 alunos, que começou com a ideia de levantar uma geração de liderança. O problema da educação no Brasil, como a gente disse no primeiro bloco, é que ele está voltado para o diploma e não para o conhecimento. Então, nós queríamos uma escola onde os alunos fossem estimulados a querer aprender e não a querer passar de ano. Vocês têm 2 aqui em São Paulo, em 2 unidades. São quantos alunos? 500 alunos. 500 alunos. Bastante. Agora, para crescer isso, a gente descobriu que é lento o crescimento orgânico. Então, a gente resolveu criar uma consultoria para qualquer escola que queira aproveitar essa metodologia. Ah, que legal. Isso Aí no nós estado ou criamos no o Brasil? CIRI. E ele abrange o estado ou o Brasil? É o Brasil. O Brasil todo. É o Brasil. E vocês têm, Mário também, porque vocês têm 4 décadas de existência. Que fruto que vocês já tiveram? Já teve alguém que a gente conhece aí, que já passou por este... Porque vocês trabalham com lideranças, né? Queria que vocês falassem como é que é esse sistema de ensino para liderança e se vocês já têm bons frutos aí, creio que nas empresas, na iniciativa pública também. Nós fizemos uma festa o ano passado, a gente fez um vídeo sobre isso, onde os primeiros alunos, que hoje são médicos da USP, são advogados, tem uma aluna que recebia bolsa na escola, hoje ela é sócia da maior empresa de advocacia dos Estados Unidos. Poxa. Ela fez o pós-graduação em Chicago e está trabalhando lá numa maior empresa de advocacia americana hoje. Tem aluno que hoje está no setor público, secretarias de Estado, de municípios.
Então, existem vários processos que vão desenvolvendo as pessoas e muitos deles querem voltar para a escola e falar, olha, você aqui. Eu comecei assim, uma jornalista, mercado financeiro, porque eu sou do mercado financeiro. Nós levamos os alunos no pregão da Bolsa, quando existia. E era uma festa, porque eles entendiam como funcionava o mercado e tinham o desejo de fazer alguma coisa. Então, tem muito resultado. É a coisa na prática, né? Agora, o Paulo e Mário, o pai e a mãe que está em casa, e hoje em dia não é nem só o pai, mas é a avó, é o tio que cuida ali de um adolescente, de uma criança, ficaram se perguntando, poxa, eu queria tanto que meu filho também aprendesse liderança, né? Não aprendesse só matemática, português e ciências, mas... Então, como é que é isso? Porque hoje, quando se fala em liderança, a gente sabe que as novas gerações aí, porque tivemos a X, a Y, a Z, hoje são os milênios, né? Eles têm um olhar um pouco diferente, né? Até por conta da tecnologia, aquela hierarquia, né, Paulo, que a gente tinha para chegar no presidente da empresa, hoje você, pelo WhatsApp ou pelo Facebook, você manda uma mensagem, de repente até o presidente te responde, né? Nós não temos mais. Mas a questão do respeito, não é hierarquia, né, Mário? Mas do respeito, isso faz parte deste ensinamento da liderança, é isso? Faz parte do ensinamento da liderança. Uma dos princípios que nós colocamos para os nossos alunos é esse princípio da governança. Ou seja, você sempre tem alguém que você precisa respeitar, né? Pai, mãe, professores e depois o poder público e aí vai. Mas isso não quer dizer que você não seja um ser que tenha a sua individualidade. Entendi. Então você também está preparado para apresentar a sua individualidade. Você é preparado para apresentar a sua individualidade. Porque a impressão que a gente tem, né, Paulo, é que assim, de geração para geração, quando uma geração que ela foi muito cerceada, né, com muita... A gente sabe que se pegar nossos avós, tataravós, o corretivo que já foi na cintada ou na chinelada, para trás era pior ainda, né? Só que às vezes tem pai que fala, não, eu sofri tudo isso, agora vou deixar meu filho aí mais livre e tal, e depois eles veem que deixou livre demais, né? O conceito de liderança, ele trabalha nisso também, né? Você formar este aluno de forma que ele tenha respeito, né? Não seja tratado todo mundo como se fosse da mesma idade, enfim. Não é hierarquia, como o Mário me explicava, mas é respeito e, ao mesmo tempo, manter a individualidade. Ou seja, você não vai ter só uma pessoa como exemplo, é por aí. Tem 3 coisas muito importantes em liderança. O primeiro é entender quem eu sou. E para entender quem eu sou, eu tenho que entender a minha raiz, a minha história, o meu lugar. Então, nós investimos muito na escola em criar essa linha do tempo. Onde você está, de onde você veio. Então, nós somos brasileiros. Existe uma herança que nós estamos levando nisso. E é como nós somos. Então, nós somos flexíveis, nós somos abertos, nós somos plurais. A nossa sociedade é misturada. É muito diferente e, na minha opinião, muito melhor do que lugares que são muito específicos no mundo. Então, essa é a nossa história. Eu tenho que resgatar isso nessa história. Segunda coisa, eu tenho que saber onde eu estou com a minha geração. Liderança tem a ver com geração. Então, ainda que a individualidade seja importante, a aliança também é muito importante. Sim. Então, eu vou andar junto com o meu colega. E nós podemos envelhecer juntos. Então, a liderança, ela se dá com as pessoas que me conhecem e me referenciam. E a terceira coisa é a minha vocação, que é para que eu estou aqui? Que legado eu vou deixar? O que eu vou fazer para marcar esse lugar? E aí eu tenho que estar além da sobrevivência. Então, esses assuntos são desenvolvidos em matemática, história, geografia, português, ou seja, é uma linha transversal. Entendi. Nós estamos permeando todas as matérias com esses conceitos de princípios. E essa é a força. Eu achei muito interessante. Eu volto daqui a pouquinho para falar mais sobre isso, mas eu quero mostrar um vídeo aqui, porque, afinal, o Instituto Renovo completou 4 décadas de existência e foi homenageado aqui na Assembleia Legislativa por iniciativa do deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, que vai falar na matéria também, você vai entender. Vamos lá. Ao identificar potenciais e multiplicá-los, o Instituto Renovo, em 4 décadas, deu projeção a dezenas de projetos voltados às áreas da educação, saúde, assistência, empreendedorismo, cultura e esportes. Ao longo desse tempo, a gente desenvolveu foco com educação. Então, nós temos hoje a mantenedora de 2 unidades de escola, chamada CRE, Centro Renovo de Educação, com um modelo de educação que chama Educação por Princípios, para levantar liderança. Então, o jovem não apenas aprende as matérias
da escola normal, como ele aprende como se posicionar diante da sua geração, como ser líder, como entender a razão e o propósito, a vocação da sua vida. O deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, presidiu o evento que, além da homenagem à instituição, reconheceu pessoas que contribuíram com o Instituto. Primeiro, uma surpresa e segundo, quando eu ouço a história desses 40 anos, exemplos de vida, para mim é um privilégio ter chegado há tão pouco tempo e ser homenageado. É um privilégio fazer parte dessa história. Para apoiar projetos sociais transformadores, o Instituto tem como diretriz a inclusão social, o financiamento de projetos, captação de recursos e o voluntariado. Normalmente, no private equity, a pessoa investe e realiza lucro. Aí ela vai lá e vende a parte dela. Conosco, não. Conosco nós investimos, especialmente gestão e tudo mais, e quando essa entidade já está andando sozinha, ela vai pegar esse manancial e vai investir em outra. No evento foi lançado um projeto que deve beneficiar 7 instituições que abrigam crianças carentes na capital paulista. O investimento previsto será de R$500 mil. Outro projeto destacado foi o EPI, Educação para a Integridade. Almira Gars, prefeita de Paraguaçu Paulista, onde a ação será implementada em 26 escolas, prestigiou o evento. Para o deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, o Instituto Renovo faz parte das referências necessárias para o momento em que o país vive. Ao longo desses 40 anos, é um instituto que aponta valores, integridade, ética, a ética cristã, o trabalho com educação, que é referência, mobilização da sociedade, sensibilização da juventude, cidadania, promoção e garantia de direitos, enfim, sem dúvida nenhuma, poder participar desse momento histórico, para mim, na verdade, é que é uma grande honra e um privilégio. Vocês também acho que tiveram o privilégio de estar aqui na Assembleia Legislativa. É importante esse reconhecimento, né? E o deputado Carlos Bezerra Júnior, ele gosta muito de trazer essas iniciativas que dão certo, né? Seja da iniciativa privada, iniciativa pública. É importante esse diálogo com o poder público, né, Paulo? O terceiro setor, ele se define justamente como o setor privado cuidando da coisa pública. Então, é uma total identidade com o primeiro setor, que é o setor público. Entendi. E eu creio que o deputado Carlos Bezerra Júnior sempre mostrou essa preocupação. Como ele disse no próprio evento, ele foi inspirado por nós, na nossa história, quando a gente começou com um trabalho social, com a Micifa na época, e ele também está começando como médico essa caminhada. Então, nós temos uma identidade de muitos anos. E ele que também preside a Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa, tem muita afinidade. Agora, eu queria que o Mário explicasse um pouquinho para a gente como é que as pessoas podem participar, não só como voluntariado, mas também na área do investimento. Quem nos assiste, gostou do trabalho do Instituto Renovo, como é que ele deve se aproximar? Tem um site? Bom, eles têm, nós estamos no Facebook, é só colocar lá Instituto Renovo, tem o nosso site, institutorenovo.org.br, mas elas podem participar de diversas maneiras, como o próprio Paulo falou no começo. Ela pode participar trazendo os seus desejos, porque isso nós também trabalhamos, ou seja, como nós temos experiência em auxiliar entidades, tem muita gente que tem desejo de ter sua própria entidade. Então, traga a sua ideia e nós temos como ajudá-la no seu projeto, através de recursos, investindo nos nossos projetos que já estão prontos, através do voluntariado, não só o voluntariado desse que a gente faz com o Isto é da Sua Conta, que as pessoas vão lá e passam um dia conosco, né, falando com as pessoas, mas também o voluntariado de gestão, ou seja, de gente que tem uma expertise, é excelente no que faz e doar um tempo e essa excelência para as outras entidades. Nós somos intermediários disso e temos como orientar, temos como facilitar esse trabalho. Uma curiosidade que me surgiu, por exemplo, nestas 7 entidades que vocês tem um trabalho, já começou aqui na capital paulista de abrigos, né? Ou começa ano que vem? Já começou. Já começou. Que tipo de profissionais que vocês utilizam nesse projeto? Tem marqueteiro, tem administrador, contador? Administradores, temos contador, tem advogado, gente que pode orientar essas entidades, assistente social. E aí, geralmente um voluntário, ele trabalha com mais de uma entidade ou ele fica só para uma? Assim? Depende da necessidade da entidade. Você pode ter mais de um voluntário ajudando
se é problema de assistência social, se é problema jurídico. E esse voluntário, ele acaba envolvendo algum colega também? Porque eu acredito que aconteça, estou precisando de mais gente lá para me ajudar, né? Porque às vezes trabalho acho que nunca vai faltar, né? Acho que acaba envolvendo mais. E é um voluntariado bastante específico em que a pessoa está doando a experiência dela. Então, existe um prazer, existe uma coisa bem legal, assim, porque é o que ela entende, é o que ela faz. Mas não necessariamente, entendi. Tem instituições que às vezes aproveitam o voluntariado. Hoje, muitas pessoas precisam, por exemplo, para visitar um lar de idosos, as pessoas falam, a gente precisa de tempo. Você tem tempo? Então, você vai lá, a gente precisa, que doa tempo. Não é só dinheiro e alimento, não. Vai lá e ficar algum tempo, né? E no caso do Instituto Renovo, é muito ligado à expertise. Você é advogado, é assistente social, é uma enfermeira, então você... E dentro da área da gestão, você pode colaborar com aquela empresa. Geralmente é feito como? É um contrato e aí por 6 meses você tem essa empresa vai receber, essa entidade, ela vai receber um apoio? No caso desse de abrigamento, sim, é bem limitado. É limitado. Por quê? Porque nós vamos de acordo com os recursos que nós temos para poder atender. Entendi. Né? Mas, Paulo, como é que funciona, por exemplo, uma entidade que recebe, a gente abriu o programa falando do conceito de private equity, que é a colaboração na gestão e no investimento, no caso de uma entidade, já que é social, até que ela tenha condições de andar sozinha. Mas aí ela passa a ajudar outras? Como é que ela passa a ajudar outras também? Existem esses casos? Esse tem todo um processo. Então, o que começa com a entidade é gente de muito boa vontade, mas às vezes de pouco relacionamento ou de pouca condição de efetividade do resultado. A gente ajuda nisso. Quando ela começa a crescer e começa a ver as possibilidades e mais gente é envolvido, aí ela começa também a apoiar e participar para outros projetos. O que nós queremos agora fazer é justamente criar um conceito que no mundo das startups é muito conhecido, que é o do coworking. Então, você trabalha junto, várias entidades diferentes, trabalhando juntas para ter uma sinergia. E você cria, então, um relacionamento entre as entidades que faz com que uma ideia de uma seja usada na outra ou uma necessidade de uma seja suprida pela outra. Então, nós estamos muito animados com isso, que é uma coisa que está começando agora. Então, esse projeto de abrigamento, ele traz entidades, por exemplo, da periferia de São Paulo, como Capão Redondo, do interior do estado e mais longe até, para que essas entidades entendam como é que uma pode apoiar a outra nas suas ideias. Bom, o programa está caminhando para o final, mas eu quero, antes, falar um pouquinho mais lá de Paraguaçu, fechando aqui, então, que o Renovo, ele tem o CRE, né, que é o Centro Centro Renovo de Educação. O Centro Renovo de Educação, e são escolas próprias em que eles têm toda uma metodologia que é muito voltada para a liderança. Mas, ao mesmo tempo, tem o CIRI, que é o sistema, que aí envolve 65 escolas espalhadas pelo Brasil, que utilizam o sistema Renovo de Educação, que voltado para a liderança. E aí eles têm um projeto, que é esse último que a gente vai falar, que está sendo realizado na cidade de Paraguaçu, estado de São Paulo, que envolve 25, 26 escolas, e que vocês vão começar o ano que vem lá, né? E aí, como é que funciona, Paulo? É um treinamento, porque a turminha lá já tem, acho que é ciclo fundamental, né? Eles já têm a disciplina deles. Como é que vocês entram nesse processo? Isso é muito importante aqui. EPI é essa transposição do que nós estamos falando de escola privada para a escola pública. Então, qualquer prefeitura que quiser entender melhor o assunto pode nos procurar, porque a ideia é que todas as escolas de um município, e o município fala de ensino fundamental, nós estamos falando de ensino desde a creche, educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, eles vão ter um treinamento para entender como preparar uma aula, como modificar o currículo, além daquilo que é o básico obrigatório, e como integrar, que é o mais importante, a escola com a família. Que legal. Porque você citou várias vezes a Coreia, o Japão, a Europa, e o que faz mudar a educação é o valor familiar. É dentro de casa que ele aprende que ele tem que ser excelente. Então, como integrar a família com a escola no município? Isso é muito importante. Isso começa em Paraguaçu, é um projeto piloto, mas qualquer município que quiser, ele pode participar dessa experiência. E na verdade nós já começamos, né? Já começamos agora dando treinamento aos gestores e aos professores e efetivamente em aula no ano que vem.
A partir de fevereiro. Muito legal. Bom, o programa temos aí mais 2 minutinhos, mas eu queria deixar vocês para as considerações finais. Eu gostei muito desse assunto aí de Paraguaçu, que é o EPI, que é Ensino para a Integridade. O Paulo lembrou um tema interessante aqui, porque, por exemplo, eu já vi uma reportagem dizendo que nos Estados Unidos, o pessoal, os alunos sempre são voltados para praticar o esporte, porque depois eles vão poder, inclusive, ganhar bolsas, né, quem pratica o esporte, mas a reportagem dizia isso, que o incentivo vem de casa, é o pai, não é que a universidade vai ficar incentivando, mas o pai já quer desde o começo que ele participe daquilo. Então, o envolvimento da família é muito legal. E aí o treinamento vai ser junto a professores, até para que, como o Paulo lembrou, né, tem toda uma grade, seja no ensino público, nas faculdades também tem, do que você vai aprender. Mas, às vezes, se você ficar preso naquilo ali, meio engessado, fica até, vou chegar hoje, eu tenho que falar ABC, tá? Vocês falaram, a gente vai falar sobre, vocês viram em casa, tal. Fugir um pouco disso, trazer a criatividade é fundamental, né, Paulo? Ampliar. Além da transmissão do conhecimento, é a transformação do entendimento. Então, despejar conteúdo é uma coisa que é até mal feita, mas é mais fácil de ser feita. Agora, transformar a criança para que ela tenha aquele clique. Puxa, é por isso que as coisas são assim. Esse é o meu papel. Eu consigo. Então, ela começa a ter o interesse em crescer. E a família que faz isso. É a pressão da família, é o valor da família. E você sabe o que é o mais interessante de tudo isso? São conceitos da iniciativa particular de escolas de excelência que o Instituto Renovo tem, espalhadas não só as 2 escolas que eles mantêm, mas também o sistema de ensino, levado para o ensino público. E é o que a gente falava aqui, né? Para finalizar, né, Mário, que países que se dedicaram tanto como a Coreia do Sul, que a gente citou aqui, e acho que o Brasil tem a oportunidade de, com vocês e tantas outras entidades, se o pessoal se envolver, né, nas próximas décadas, aproveitar essa juventude. Uma coisa que a gente tem visto, trabalhando com educação, é que as pessoas querem isso. O povo quer isso. Os pais, as mães, as pessoas do supermercado, quando a gente fala sobre isso, elas dizem, puxa vida, precisa disso. O Brasil precisa disso. Nós precisamos vislumbrar a educação do país com este viés, porque é o viés que traz resultados. Conte sempre aqui com a TV Assembleia, com toda a nossa equipe, aqui no programa Nossa Entidade, para voltar e trazer as novidades. Nós ficamos por aqui agradecendo muito a presença dos representantes do Instituto Renovo. Até a próxima oportunidade.